Levanta a mão quem aí achou que tinha que cumprir vários cheques antes de chegar nos 30 anos. Quem começou a se sentir numa pressão absurda vindo de todos os lados, como se tivesse que correr contra o tempo para poder recuperar o tempo perdido e começou a se sentir completamente atrasada porque viu que não tinha mais muito o que fazer porque os 30 anos estavam batendo na porta e você não tem como voltar no tempo, a não ser que você seja um personagem do filme De Volta pro Futuro. E aí só te restou meio que se sentir um fracasso e achar que você perdeu nesse jogo. Se você já se sentiu assim ou ainda se sente, esse episódio é pra você, Monete. Oi, cansadas, eu sou Natália Paixão e esse é o Cansada Mas Tentando. Um podcast onde a gente tenta aceitar que nem sempre dá pra vencer o dia. Às vezes é ele que vai vencer a gente. Mas tudo bem, amanhã você e eu tentamos de novo. Amigas, vocês tinham essa fatídica, ou vocês ainda têm, né? Essa lista de coisas para fazer antes dos 30? Eu lembro que quando eu tava ali já nos 28, 29, eu comecei a pensar a respeito, né, do o que eu já tinha feito. Eu não tinha uma lista. Eu tinha coisas que eu queria fazer, mas eu nunca tinha colocado na ponta do lápis, sabe? Pra quem me conhece, já me conhecia antes de eu criar o podcast, sabe que eu fiz um projeto chamado 30 antes dos 30, onde eu tinha esse intuito de fazer coisas antes dos 30 anos, ali nos 29, que tal, né? Eu tô completamente atrasada. Eu cumpri esses itens da minha lista e tinham vários, e eu adaptei muitos dos itens que estavam ali, porque eu cheguei a pesquisar sobre essa, entre muitas aspas, a lista dos 30 anos, do que você deve fazer antes dos 30. E se você der um Google, você vai ver que basicamente não muda muito de uma lista para outra. Quando você começa a olhar para essa lista, parece que só existe uma única lista em que você tem que cumprir esses requisitos para poder chegar nos 30 anos e chegar, sei lá, com sucesso, digamos assim. E é muito doido, porque quando eu fui olhando a lista, eram umas coisas que eu olhava e eu ficava assim, cara, mas isso não tem nada a ver comigo. Pra que eu faria isso? Sabe? Tipo, eu entendo que alguém goste, queira e faça sentido pra essa pessoa, mas por que eu deveria fazer isso? E eu deveria fazer isso que tá nessa lista de coisas pra fazer antes dos 30 pra quem? Quem é que tá dizendo que eu tenho que fazer e por que tem que ser exatamente assim, sabe? Porque, gente, sério, façam esse trabalho depois de pesquisar lista de coisas pra fazer antes dos 30, que vocês vão ver, fazendo a comparação de uma lista de um site pro outro, que é praticamente quase a mesma coisa. Se organizar financeiramente, fazer um planejamento, viajar pro lugar dos seus sonhos, pular de paraquedas. Eu até tenho vontade de pular de paraquedas, mas assim, que fissura é essa de todas as listas ter pular de paraquedas, sabe? Tipo, não sei o que tem, mas você pode comparar e é muito engraçado. Tanto que quando eu fiz a minha lista, até peguei de inspiração algumas coisas desses itens que tinham nesses sites, mas muito eu adaptei, porque um questionamento que eu tive durante essa fase que eu tive de 2024, enquanto eu fazia esse projeto e eu vivia esse 30 antes dos 30, eu tinha muito o objetivo de não ser uma lista para eu cumprir, porque eu precisava chegar nos 30 anos com o sentimento de ufa, cumpri os meus requisitos, agora cheguei nos 30 anos tranquila da cabeça, sabe? Meio que estou consciente sobre isso e agora eu posso seguir a minha vida agora nos 30 e tantos, sabe? Não era esse o objetivo. Eu tava, inclusive, num momento muito mal, porque eu não via mais sentido nas coisas que eu estava fazendo. Eu tava muito feliz, já falei sobre isso em alguns episódios. Eu queria meio que me sentir viva de novo e sentir que eu poderia viver muitas coisas independente da minha idade, sabe? Tava muito tranquila na minha cabeça no sentido de, ok, se eu não conseguir fazer isso agora, não tem problema, ainda tem os depois dos 30, sabe? Pra viver isso. Tipo, a idade ela não vai ser um fator determinante que vai dizer pra mim o que eu posso ou não fazer, sabe? E é muito doido porque os 30 anos, e particularmente estamos falando dos 30 anos, porque, querendo ou não, ela é uma idade muito marcante, digamos assim. Eu esqueci a palavra exata que eu queria usar. Mas os 30 anos é essa idade onde parece que acontece uma grande virada de chave. Ou você fez acontecer, ou você é um fracasso, né? Ou pelo menos é isso que só na nossa cabeça. Essa idade, ela faz com que a gente olhe pra vida das outras pessoas com muita facilidade, pra gente se comparar e pensar, putz, fulano já tá casado, fulano já tá grávida, fulano já tá, sabe, comprando apartamento, já tá saindo do país, e o que eu tô fazendo na minha vida, sabe? Tipo, onde eu tô aqui contando moeda pra comprar um café.
onde eu tô botando meu dinheiro pra comprar show, ingresso pra show, onde eu tô usando meu dinheiro pra eu montar minha coleção de Lego, onde eu tô, sei lá, gastando meu dinheiro com livrinhos de colorir. Só que é isso, eu acho que também, no momento em que a gente tá hoje em dia, os 30 anos, ele mudou muito também a cara do que ele era no passado, sabe? Do que ele foi pra minha avó, do que ele foi pra minha mãe, do que foi pros nossos tios, né? Acaba que, querendo ou não, a gente passa a perceber que a vida dos sonhos, ela não tem uma grande fórmula ela não tem uma receita de bolo, né? O que é a minha vida dos sonhos, pra mim, ela não vai ser a vida dos sonhos do que é pra você. Então, pra que essa pressão toda de a gente cumprir coisas antes dos 30? Porque, beleza, que você tem essa lista e tudo mais, e eu acho maravilhoso fazer. Foi uma das fases mais legais, assim, que eu tive de ressignificar os 30 anos pra mim. De onde que tá vindo essa pressão pra você, necessariamente, sabe? Porque eu acho que, de alguma forma, todas nós sentimos uma pressão de forma indireta e de uma forma muito pessoal. Eu, por exemplo, senti essa pressão em relacionamentos amorosos. Eu via que todas as minhas amigas, ou elas estavam casando, ou elas estavam em relacionamentos sérios, longos, sabe? Ou elas estavam morando com seus namorados, seus maridos, ou elas estavam casando, noivando, sendo pedidas em casamento. E eu, nos meus 6 anos de solteira, sem perspectiva nenhuma de entrar numa relação séria com alguém. E aí isso me pegava de um jeito que eu ficava assim, mano, as minhas amigas, enquanto elas estão nessa fase, eu não tenho nem minimamente um conversante, sabe? E eu deveria me preocupar com isso, será? Porque ao mesmo tempo que não me preocupava estar em uma relação em certo ponto, sabe quando você deita sua cabeça no travesseiro e só você sabe as coisas que passam na sua cabecinha? Todas as coisas, sabe, que você não fala em voz alta, mas quando você deita sua cabeça no travesseiro, vem aquela sua aversão, colocar coisa na sua cabeça pra te deixar mais perturbada das ideias, sabe? E assim eu meio que era com o quesito relacionamento. Em várias áreas da minha vida eu conseguia resolver várias coisas, mas quando se tratava de um relacionamento amoroso, eu não conseguia lidar, até porque eu tinha muita dificuldade. Eu até tinha tentativas, mas pra mim nunca ia pra frente as coisas e eu ficava assim, mana, provavelmente eu vou ser aquela tia super legal que viaja pelo mundo, que faz date sozinha e é toda tatuada e tem cabelo colorido, piriri pororô, mas não é tia casada, sabe? Hoje namorando, até acredito que você é a tia, continuo achando que você é a tia legal, maneira e em um relacionamento, sabe? Eu acho que cada um sente um tipo de pressão diferente. E quando a gente passa a se sentir desse jeito, é quando a gente começa a se sentir cada vez mais sendo pressionada a correr contra o tempo pra poder recuperar esse tempo perdido. Só que assim, eu acredito, né, que não tem como recuperar de certa forma um tempo perdido, porque o que você perdeu já não tem mais o que fazer com ele, ele já passou, ele já foi. Mas você tem o que fazer com o seu agora. O seu agora é a única certeza que você tem, é a única coisa palpável que você tem e que você pode mudar pro que pode ser no seu futuro, sabe? Em relação aos seus objetivos, às coisas que você quer pra você, ao que você quer diferente e ressignificar um pouco a idade dos 30 anos. Eu inclusive vi as pessoas falarem um pouco mais sobre os 30 e falarem que hoje em dia os 30 são os novos 20, né? O que vocês acham sobre isso? Não somos só nós aqui ouvindo esse podcast, esse episódio, que pensamos a respeito dessa pressão dos 30 anos e pressão do que a gente achava como estaríamos na cidade, como estaríamos durante essa idade. Acho que muita gente foi pega de surpresa quando se viu nessa idade, chegando nessa idade, vendo que, opa, não tá sendo nada do jeito que me falaram que ia ser, do jeito como eu estava esperando que seria, né? Quando eu comecei a fazer e a compartilhar as minhas experiências do 30 antes dos 30, falei pra vocês, né, que ele não foi com o intuito de correr contra o tempo, mas foi com o intuito de mostrar o quanto eu ainda podia viver, o quanto eu ainda tinha tempo pra fazer as coisas que eu queria fazer e que idade não deveria ser um fator determinante pra me impedir de fazer o que eu gostaria de fazer, o que eu gostaria de viver, pra onde eu gostaria de ir, entende? Às vezes a gente se coloca com muita facilidade dentro dessas caixinhas, achando que a gente passou da idade, que a gente não pode mais fazer alguma coisa em relação a nós mesmas, sabe?
Já falei pra vocês que o tempo de cada uma de nós é muito diferente. A nossa linha de partida, ela não é a mesma umas das outras. E a gente sempre precisa estar aqui se lembrando disso, porque é muito fácil a gente cair no esquecimento. Uma das minhas coisas favoritas, enquanto eu compartilhava os episódios do 30 antes dos 30, era receber mensagens de várias mulheres, várias de vocês, várias das minhas seguidoras, falando que elas se sentiram inspiradas e motivadas a criar a própria lista delas com 31, 32, mesmo depois dos 30, sabe? E foi muito sobre isso, o 30 antes dos 30. Ele foi uma lista que começou para eu me lembrar de me sentir viva e me lembrar de que o mundo, ele era meu, sabe? Que eu podia fazer o que eu bem entendesse. E quando eu vi, eu tava criando simplesmente um movimento de outras mulheres que se sentiram inspiradas pra fazer a própria lista delas, dos 40, dos 45. Juro, gente, eu recebi mensagens de mulheres de 40 e poucos também, dizendo que viram o vídeo e se sentiram inspiradas, se sentiram motivadas a fazer o mesmo que eu tava fazendo, sabe? Internet é muito sobre isso também, você criar conexões e laços tão reais a ponto de você conseguir impactar a vida de pessoas que você nunca viu na vida, sabe? Gente, o mais doido pra mim foi um dia quando eu recebi a mensagem de uma mulher da Espanha, de uma espanhola. Eu gastei todo o meu espanhol que eu aprendi com RBD pra poder falar com ela e conversar com ela. Isso me colocou num lugar onde eu refleti, eu fiquei tão impressionada que eu fiquei assim, cara, a gente não tem a menor noção do impacto da gente na vida das pessoas, sabe? E às vezes você tá vivendo uma vida que é a vida dos sonhos de uma outra pessoa, sabe? Às vezes a gente reclama tanto, não é papo de coach, amigas, juro pra vocês, mas às vezes é importante a gente lembrar disso e se colocar nesse lugar. Mas às vezes a gente tá numa situação em que a gente não enxerga, só sabe enxergar o pior da gente. A gente não tá sendo reconhecida no nosso trabalho, a gente não recebeu um aumento, a gente não conseguiu mudar de cidade, a gente não conseguiu viajar pro lugar que a gente gostaria de viajar, mas às vezes a gente já tá vivendo parte da nossa vida dos sonhos que a gente sonhou e uma vida em que é o sonho de outras pessoas, que outras pessoas gostariam de estar vivendo e a gente já tá nesse lugar, a gente já tá ocupando esse lugar. Vocês já pararam pra pensar que de repente o lugar que você tá ocupando, o que você tá fazendo, já é metade do caminho que você planejou pra você, que você desejou pra você? Só que às vezes a gente fica tão fixa na ideia do ponto final que a gente não se percebe aquilo que a gente já tá vivendo hoje, sabe? Eu não completei toda a minha lista do 30 antes dos 30. Eu acho que eu fiz metade dela só, devo ter feito 14 ou 15. Eu até tinha a ideia de continuar. O nome do projeto, ele ia se chamar de 30 antes dos 30, ia passar a ser 30 e contando, justamente pra dar essa ideia de continuidade, né, do depois dos 30. Mas eu simplesmente estagnei. Previstos foram acontecendo nada do tipo, mas eu não tava sentindo que era um momento assim de voltar, sabe? Tenho vontade, tá guardadinho? Tá. Mas sabe quando simplesmente algo te trava de um jeito? Eu tô meio que assim, sabe? Em relação ao comeback aí do 30 antes dos 30, parte 2, que seria o 30 e contando. Mas eu também não tô, tipo, me martirizando com isso ou me sentindo culpada de alguma forma. Porque eu acho que, beleza, existem fases e fases. Nesse momento que eu tô hoje, eu não quero colocar como uma cobrança, sabe? Como uma série, como eu me dediquei no ano passado. De viver isso e de estar compartilhando com vocês. Porque acaba que vocês esperam isso, né? É o meu trabalho, né, também. Então vocês esperam os episódios, vocês ficam ali de olho e tudo mais. E eu não queria isso pra mim porque eu tô em outra fase, mas quem sabe ainda volta. E eu acho que é sobre isso, é sobre você não se sentir tão culpada e preocupado o tempo todo com o tempo. Entender os seus limites e saber quando são os momentos que você precisa de fato se dedicar para aquilo, ou quando são os momentos em que você precisa também olhar para aquilo de uma outra forma, de um outro jeito e com mais carinho também, entende? A gente precisa ser mais carinhoso com a gente. Sempre falo isso pra vocês, que a gente tem muita facilidade de enxergar o nosso pior e de sempre achar que a gente é a pior pessoa do mundo. Eu sou craque nisso, inclusive. Mas o 30 antes dos 30 pra mim, ele sempre vai ser... ele sempre vai ter um significado muito especial, sabe? Do que ele me fez, assim. Ele me lembrou do quanto eu sou uma mulher com muita coragem, sabe? Eu, inclusive, não sei se vocês sabem, eu tenho uma tatuagem chamada já. Eu tenho uma tatuagem com o nome Coragem na minha mão, que é pra eu lembrar que
Todas as coisas que eu quero fazer, elas exigem isso de mim, sabe? Em uma mão eu tenho escrito saudade e na outra eu tenho coragem. E eu tenho essas duas tatuagens tatuadas na mão que são pontos onde eu sempre vou olhar. Elas nunca vão sair da minha vista, sabe? E aí toda vez que eu esquecer desse sentimento e achar que eu não sou capaz de alguma coisa, eu olho pra elas pra me lembrar isso, sabe? Me lembrar que às vezes a gente só precisa de coragem pra poder, um pouquinho que seja, sabe? Às vezes a gente só precisa de um pouquinho de coragem, aquele suspiro, 1% que aparece na gente, a gente tem que agarrar rápido, antes que passe, porque às vezes é só isso que a gente precisa, sabe? De coragem pra poder se movimentar, coragem pra gente poder acreditar e fazer, sabe? Aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente quer fazer, aquilo que a gente sabe que vai mudar a nossa vida de alguma forma. É preciso 1% de coragem pra gente mudar a nossa vida. E desse 1%, quando ele aparece, a gente tem que pegar ele com muita força e só se jogar de cabeça, sabe? Ah, porque eu não... Vai que eu tô pulando de cabeça e é o raso. Mas você não vai saber se é o raso. Porque se for o raso, pelo menos você já sabe que não é pra pular ali. Aí você tenta pular na parte mais funda da piscina. Pelo menos a gente tá falando de uma piscina metafórica. Porque se fosse uma piscina de verdade, aí a gente podia, né, causar uns ferimentos muito graves. Mas na nossa piscina aqui fictícia, a gente tem que tentar pular no lugar onde a gente tá vendo. Porque às vezes a gente só tem essa visão. E às vezes, sabe quando a gente tá olhando tão fixo pra aquilo, que a gente não consegue enxergar os outros espaços da piscina. Então a gente tem que pular ali pra ter certeza absoluta que aquilo não é pra gente, ou que a gente vai ter que adaptar de algum jeito. E aí a gente vai experimentando os outros espaços da piscina até a gente ter certeza, sabe? Mas o 1% de coragem que aparece pra gente, a gente não pode se fazer de lesa e não olhar pra ele. A gente tem que se jogar. A gente tem que ser, às vezes, um pouco imprudente, sabe? Como a gente era na adolescência. Não sei, quer dizer, se você foi uma adolescente imprudente. Mas minhas monas, o que eu dei trabalho pros meus pais, o que eu dei trabalho, assim, pra minha avó, porque eu morei também com a minha avó. Gente, às vezes eu até me questiono, eu falo assim, mano, cadê aquela Natália maluca, rebelde, assim, que fazia as coisas sem pensar? Que fazia as coisas sem pensar se iam gostar, se ia dar certo ou não, sem pensar no gancho perfeito pra poder chamar a atenção das pessoas na internet, nada, sabe? Às vezes eu sinto muita falta dessa minha versão, onde era uma versão que não tava nem aí pra nada, que às vezes até tava, mas não pensava tanto assim. Quando foi que a gente começou a se exigir tanto assim? Quando foi que a gente se perdeu da gente? Quando foi que a gente se perdeu e simplesmente se deixou nem tentar se encontrar? A gente se deixou levar assim de um jeito que às vezes a gente não tem nem vontade de ir atrás da gente, sabe, pra se recuperar. E às vezes a gente tem que dar uma equilibrada, assim, dar uma dosada e tentar ser um pouco maluco, um pouco imprudente. E se você não foi uma adolescente, uma criança imprudente, rebelde e que fez as coisas na doideira mesmo, sabe? Ou que não fez coisas muito certinhas, talvez esse seja um sinal pra você viver a sua adolescência na fase adulta agora. E fazer as coisas que você quer fazer do jeito que você quer fazer, do jeito que dá, sem saber se fulano, ciclano, beltrano vai gostar. A gente não tem, a gente tem que tirar isso da nossa ideia, na nossa cabeça, pra gente conseguir fazer aquilo que faz bem pra gente e tirar essa pressão das nossas costas, tirar esse peso que só faz mal e só sobrecarrega a gente e só faz com que cada vez mais a gente se sinta um fracasso, se sinta mal com aquilo que a gente tá a fim de fazer, sabe? E aí, gente, quando a gente se vê cada vez mais afastada daquilo que a gente achava que deveria fazer, vem aquela sensação de atraso, como se você estivesse ficando pra trás e tá todo mundo, sabe, bem, feliz. Todo mundo é sempre muito melhor que você. Já parou pra perceber isso? Como que pode todo mundo ser melhor que você e você ser a única, o alecrim dourado, o bilhete dourado da fábrica de chocolate do Willy Wonka, que é a pessoa sorteada a ser a atrasada no rolê? A pessoa que, fez tudo de errado na vida, não fez as escolhas certas, fez tudo errado. É só você. Como que você tem a capacidade, como a gente tem a capacidade de achar que a gente tá atrasada
pra nossa vida, pra uma vida que é só sua. Como pode você estar atrasado pra sua vida se a vida é só sua? A única pessoa com quem você pode comparar a sua vida é a sua versão do passado. As versões do futuro você não pode comparar porque elas ainda nem existem. Vai depender das suas escolhas do presente. Você sabe se fulano tá feliz? Ah, porque ciclano tá no trabalho. Você sabe se o trabalho da pessoa faz ela feliz? Se ela faz aquilo porque ela quer ou se ela tá fazendo isso porque é o emprego que os pais dela falaram que era o que ela deveria fazer? Então por que você acha que você tá atrasada? Não tem como a gente estar atrasada pra nossa vida, porque o tempo de cada um é muito relativo. E às vezes eu até agradeço, sabe? Por exemplo, eu nunca ter ficado com um cara que eu achava que era o cara certo pra mim, porque depois eu fiquei pensando, mano, seria a pior decisão da minha vida, eu ia ser a pessoa mais infeliz do mundo se eu tivesse ficado com ele. Meu Deus, como eu tive a capacidade de mandar Nossa, gente, às vezes eu me pego pensando, meu Deus, como que eu fui capaz de mandar um textão pra uma pessoa pra ela saber que ela estava fazendo o mínimo pra mim. Quando eu fiz isso, eu ainda fiz assim, tipo, eu sou empoderada. Eu às vezes queria me desempoderar, gente. Eu fiquei assim, meu Deus, como é que eu achei que eu estava empoderada, sabe? Eu podia me poupar de tanta coisa. Por que você tá fazendo isso com você? Você precisa mesmo fazer isso com você? Você já se coloca num lugar de pressão absurda. Você precisa também caber na vida de pessoas que claramente não querem você. Porque às vezes a gente acha que quer tanto uma coisa e aí quando consegue, percebe que nem era aquilo que a gente tinha imaginado, sabe? Você já se sentindo nesse lugar também? Às vezes você fica com uma fissura tão grande de uma coisa que você quer. Ah, eu quero muito conseguir esse trabalho, ser promovida no trabalho. Eu quero muito ser pedida em namoro. Que aí quando você é pedida, que aí quando você é promovida, você percebe que na verdade nem era aquilo que você estava imaginando. Que nem era exatamente isso que você queria. Não tem como a gente se comparar. Eu sempre tô aqui falando de comparação porque é inevitável. Você nem sabe, tipo, aquilo que a gente vê às vezes na internet, aquilo que a gente conversa com outras pessoas, é só um recorte. E é um recorte que ela tá escolhendo mostrar pra gente que a gente nem sabe se é aquilo mesmo. E é por isso que a gente tem que parar de olhar tanto pra vida das outras pessoas pra olhar pra gente. Porque às vezes a gente tá se comparando com pessoas que nem estão no mesmo nível de vida que a gente. Pra que a gente vai olhar? A gente tem que começar a refazer esse exercício de... Lembra logo quando começou a época do quebrando tabu, empoderamento feminino, girl power, e que uma das coisas que a gente falava muito na época era de você seguir pessoas que tinham os mesmos corpos que você, que tinham a mesma vida que você. E eu acho que esse ensinamento, ele segue ainda mais pertinente nos tempos que a gente vive hoje, sabe? Onde a gente vê, sei lá, uma TikToker de 20 anos comprando o seu primeiro apartamento. E você aí, tipo, a gente aqui. Eu, pelo menos, uma vez eu vi uma diva TikToker que tinha acabado de comprar um apartamento, seu primeiro apartamento. Eu acho que ela tem 22 anos, por aí. E aí, gente, quando eu vi esse vídeo... Isso me pegou em tantas camadas. Me pegou de um jeito que eu fiquei assim, cara, o que eu tô fazendo na minha vida? Será que a minha decisão de ter me demitido do trabalho foi certa? O que eu tô fazendo na minha vida, sabe? Não vou ser hipócrita, gente, não tem como, sabe? E aí você vê blogueira X, sabe? Fazendo jogo de aposta e incentivando isso pra sua comunidade e ganhando de uma forma tão fácil, sabe? Em cima de pessoas que não tem nada, sabe? E ainda assim a gente consegue, sabe, se sentir atrasada, se sentir como se a gente não tivesse feito as escolhas certas na nossa vida, sabe? É muito difícil lidar com essas questões da idade, da pressão, quando a gente tá vivendo um ambiente onde tá todo mundo performando, todo mundo tá dando uma dica, todo mundo tá certo e só você parece que tá errado, sabe? Às vezes eu até falava pra minha terapeuta assim que, cara, eu só queria um spoiler, eu só queria que, tipo assim, a minha eu do futuro aparecesse aqui, pá, na minha frente e me dissesse assim, tipo, olha, confia que tá dando certo, pode ir nesse caminho. Ou então ela falasse assim, Nath, eu acho que você poderia dar uma adaptada aqui nisso daqui e fazer mais ou menos isso e aquilo, sabe? Só pra eu ter uma mini brecha assim do futuro, pra eu ter certeza de que não tá tão errado assim as coisas que eu tô fazendo. Não existe um certo e um errado.
tipo, uma verdade absoluta sobre como você deve viver a sua vida, sobre o que você deve fazer pra você, sabe? A sua vida dos sonhos é a vida que é confortável pra você, é a vida que faz sentido pra você. Se você tem 30 anos, se você tem 35 anos e você tá com vontade de pintar o seu cabelo de rosa, e isso for possível pra você, porque eu entendo pessoas que trabalham, tem determinados trabalhos em que isso não é permitido, mas se não for o seu caso, por que não, sabe? Quem tá te impedindo? Quem tá falando que você não pode, sabe? A gente tem que ter mais domínio sobre a nossa vida. A gente tem que ter mais poder sobre a nossa vida. E por mais que hoje em dia essa palavra tenha entrado num grande buraco de, sabe, chacota, mas a gente precisa às vezes se empoderar um pouquinho, sabe? Acho que às vezes a gente precisa de uma fly bater na nossa porta do quarto e entrar e falando assim: vamos, galera, mulheres, girl power, porra. Pra ver se a gente se movimenta, se a gente faz alguma coisa, se a gente sabe, tipo, opa, vamos dar uma acordada? Assim, não adianta você ficar reclamando que nada acontece na sua vida, que a sua vida tá parada, que você tá pra trás, que você tá se sentindo atrasada, se você continua parada. A sua vida não vai mudar se você ficar parada. Você já viu alguma coisa mudar quando você tá com ela parada? Você vai ter que se movimentar pra poder as coisas acontecerem. A vida acontece em movimento. Infelizmente, às vezes a gente tem que ter dura e ouvir aqueles conselhos que só as nossas amigas diriam pra gente, mesmo a gente sabendo que a gente não querer ouvir, mas sabendo que precisava ouvir. Podem ter outras pessoas que vão pegar e vão falar que você precisa fazer isso, como eu estou aqui sendo sua amiga e dizendo que você precisa fazer alguma coisa a respeito da sua vida. Desculpa se eu fui dura demais, mas um dia eu precisei que meus amigos fossem duros comigo pra eu fazer alguma coisa a respeito da minha vida, como eu fiz com o 30 antes dos 30, onde eu simplesmente parei assim um pouco de reclamar e de me colocar sempre em posição de vítima, onde nada acontecia comigo, e eu comecei a fazer acontecer algumas coisas, sabe? E não fazer acontecer de um jeito romantizado. Eu nunca quis romantizar a minha vida, porque no final das contas a vida real ela não é romantizada. Às vezes é legal, eu vou romantizar a minha vida, vou botar um fonezinho de ouvido aqui com a minha playlist e tomar um café super faturado. Beleza. Aquilo ali é um pequeno recorte de um momento em que você dá um pequeno respiro em que você precisa. Mas quando acabou ali, aquele momento bem momentâneo. E o que é que você vai fazer depois? A gente ainda tem tempo. O seu tempo é só seu. Não tem por que você achar que perdeu ele. Gente, no meio deste episódio aconteceu um grande caos, que quando eu parei de gravar, falei por 49 minutos. Provavelmente esse episódio não tem 49 minutos, mas falei. Quando pausei aqui o meu gravador, que eu gravo o microfone, a voz no computador, quando fui pausar no celular, a tela estava preta. Quem está com meu boneco? Pare agora de mexer com ele imediatamente, pelo amor de Deus. Eu sei que é muito difícil lidar com o sentimento de atraso, como se a gente tivesse se perdido o tempo, deixado simplesmente a vida passar diante dos nossos olhos e aí não tem mais muito o que fazer. Parece que você passou da idade, parece que da feita que você deixou as oportunidades passarem, não tem mais o que fazer a respeito sobre aquilo que você quer, aquilo que você deseja, mas a gente já passa tanto tempo se pressionando e se martirizando que não faz sentido, até mesmo com a sensação de atraso, a gente se impedir de fazer as coisas que a gente quer fazer, entende? Beleza que as coisas não aconteceram do jeito que você queria com 20 anos, com 25 anos, enfim, e agora você tá perto dos 30 e parece que game over, sabe? Você perdeu tudo e não tem mais o que fazer. Mas ainda tem tempo, sabe? Os 30 anos não significa que você não tem mais o que fazer. Não significa que você perdeu as chances da sua vida. Porque, beleza, digamos que você tivesse conseguido chegar nos 30, dando todos os checks que você teria que cumprir. O que você ia fazer depois? Você tinha um plano pra depois? Do que você ia fazer? De como você ia viver sua vida? Porque a gente passa tanto tempo pensando no que a gente deveria fazer antes dos 30, que depois a gente não para pra pensar que ainda existe vida depois dos 30. A gente não percebe que a gente fica tão fixa na ideia de que a gente tem que cumprir esses requisitos, esses pré-requisitos antes dos 30 pra chegar nos 30
com sucesso, pra chegar em paz, pra chegar, pra dizer pras pessoas, pra mostrar pras pessoas que chegou, ou pra gente preencher esse ego da gente de que a gente conseguiu, que aí a gente não sabe o que fazer depois, não sabe pra onde tem que ir depois, não sabe que ainda existe vida depois pra ser vivida, e que não é essa idade e nenhuma outra idade que vai determinar pra gente o que a gente pode ou não fazer. Só você tem o poder, tem as rédeas do que fazer com a sua vida, e de como você vai viver ela, e de como você vai fazer o que você quiser fazer. Você não pode deixar que outras pessoas ditem o que você deve fazer, falem como você tem que viver sua vida, ou digam que você tá vivendo a sua vida errada. Só você é capaz de mudar a sua vida e de fazer ela acontecer do jeito que for melhor e mais confortável pra você. Ainda existe vida depois dos 30. Mesmo que algumas coisas passem pela nossa cabeça e façam a gente acreditar que a gente passou da idade e que você perdeu a chance da sua vida, que você se perdeu de alguma forma, lembra de pensar que você só tem o agora. Que o que passou, beleza, já foi. Não tem mais muito o que fazer. Mas você ainda tem o agora pra poder mudar o seu futuro de alguma forma. E ainda assim, talvez nem saia do jeito que você tem imaginado, mas pelo menos você fez aquilo que você queria ter feito, aquilo que você teve vontade de fazer, aquilo que você vai fazer. Tô muito ansiosa pra ler os comentários e ler vocês, saber o que é que vocês acharam desse episódio, como vocês se sentiram, como esse episódio impactou vocês de alguma forma. Pra ler vocês. Vocês sabem que eu amo ler vocês, eu sempre falo isso, mas é porque é muito verdade. Se vocês quiserem me acompanhar nas minhas redes sociais, Instagram é @NataliaPaixão e no TikTok é @natalia.paixão. Se você escutou esse episódio até o final, coloca aqui um emoji. Eu acho que hoje pode ser um emoji de bolinho, sabe? De aniversário, pra simbolizar essa coisa do marco da idade dos 30 anos. Então coloca um bolinho pra saber que você escutou esse episódio até o final. E é isso, eu gostei muito desse episódio, espero que vocês tenham gostado aí também. E até o próximo episódio. Um beijo.